Estamos voltando agora para continuar o papo com o Rui Agostinho, falar um pouco mais sobre o rádio alagoano, né? Esse veículo importante, né, que a gente precisa cada vez mais ter um cuidado com ele e cada vez mais a música alagoana, o artista alagoano, na minha visão, tem que estar presente nesse rádio. Mas, Rui, então aí a gente ia passando para os tempos da agora, né? Vamos passar, que você fez aquela avaliação, veio lá do Rio, teve o trabalho na JH, super importante, e que é bom a gente lembrar desse trabalho, que é para a gente fazer um paralelo. E ali, quando eu perguntava a você se deu resultado comercial, é porque alguns companheiros de rádio, né, que eu respeito muito até, colocam às vezes que existe dificuldade de manter um trabalho hoje em dia com certo tipo de música, porque não há uma sustentação, né, comercial para isso, já que eles não atraem uma audiência grande. E eles justificam às vezes isso colocando que a cultura de massa ditou, de certa forma, o que seria popular, né, o que seria para o povo ouvir e o que não seria, fazendo um apartheid, né, cultural, um apartheid no rádio, em que as programações mais, digamos assim, elaboradas, elas ficam restritas às vezes a horários determinados, não estão no meio da programação. Então, por isso que eu perguntava a você, e você me confirmou que na época dava um resultado comercial. E eu busco de você agora isso, né? Fazer uma avaliação do rádio hoje, que a gente faça aqui conjuntamente, você que é uma pessoa experiente nisso, essa avaliação do rádio hoje, um pouco do seu trabalho hoje também. O que é que você vem fazendo hoje em rádio em Alagoas? Você está trabalhando onde? Como é que você está... Bom, eu gostaria até de acrescentar com relação a esse período que eu passei na 96 FM ainda, somente para esclarecer melhor, eu trabalhei com grandes profissionais, conheci pessoas excelentes, e algumas delas ainda estão aí, né, na ativa, né? Pessoas que realmente eram profissionais e sempre foram profissionais de verdade. Inclusive, hoje, a 96 é uma rádio que ocupa uma posição de destaque dentro dessa mídia, né? Quando eu saí de lá, eu passei um período somente ensinando, tanto no curso de radialismo, como também em colégios, dando aula normal, como professor, né? E eu tive a oportunidade de observar nisso uma evolução maior ainda, que era a ansiedade que uma grande parcela da população tinha por já de limpar essas programações e voltar com ela ao que era antes, quer dizer, tentar fazer com que essas programações ganhassem realmente uma nova conotação. E eu tive a oportunidade exatamente de ir de encontro a isso quando eu fiz um concurso público para o IZP e passei para trabalhar nessa parte exatamente de programação e comecei a fazer o mesmo trabalho que eu fazia, mas já usando uma outra fórmula, né? Uma outra fórmula que era de valorizar a música popular brasileira e também dar oportunidade aos novos que surgiam, tanto no âmbito nacional como no âmbito local, que eles também tivessem um destaque dentro da programação. Então, o que eu pensei? Eu pensei assim, eu me lembrei daquele programa famoso da televisão que tem um cara que diz assim, junte-se aos bons. Você sabe quem é, o personagem. Então, junte-se aos bons. Então, toda vez que eu vou programar um cantor alagoano, de qualquer segmento musical, eu procuro colocá-lo entre dois, ou entre uns 2 ou 3 ou 4 cantores de nível nacional. Por quê? Eu faço aquela dosagem para que essas pessoas também sejam levadas nesse mesmo... Você não é o fato de isolar o cara da programação. Não, eu acho que seria até preconceituoso fazer isso. Eu tenho uma programação de 24 horas no ar e pegar 1 hora, ou 1h30, 2 horas e fazer programas destinados àquele tipo de público. Não é isso? Então, o que eu faço lá... colocar num gueto, né? Num gueto musical. Separar, né? Então, eu acho que é por aí. Então, se eu vou programar, por exemplo, um cantor da terra, né? Como o Júnior Almeida, ou o Toninho Antunes, ou o Maclen mesmo, ou um outro cantor, compositor da terra, eu procuro colocá-los dentro do universo e que seja bem condizente com o trabalho que eles fazem. E para isso nós temos aí uma gama imensa de cantores e compositores brasileiros conhecidos que permitem que a gente faça isso. Eu pego o Chico Eupídio e coloco junto com o Milton Nascimento.
De repente toca uma música do Milton, entra o Chico, daqui a pouco entra um outro cantor nacional. Não perco muito tempo com experiências musicais, confesso a você, coisas loucas demais, muito loucas. Eu procuro dosar a programação para que não se torne cansativo ou enjoativo, ou até mesmo ofensivo ao público. Experimental demais. Experimental demais. A gente tem algumas coisas novas, mas tem que ter aberto, afinal de contas, precisamos de um espaço também para isso. Caetano fez muito isso em alguns discos, né? E como Joia, né? Qualquer coisa. Nós temos aí vários exemplos, o Gil também fez e outros cantores. Mas eu procuro sempre ter uma linearidade, quer dizer, a sequência. Há uma preocupação, inclusive, Paulo, de que uma música termina agora e quando ela vai entrar a próxima, às vezes até cai na mesma nota. Não obrigatoriamente, mas às vezes até por uma questão estética musical. Por quê? Porque quando você faz isso, o ouvinte está lá, aquilo vai... Quando você pensa que não passou, naturalmente passou 3, 4 músicas e você se vê envolvido pela música, que ainda é uma das coisas que fazem a cabeça de muita gente, da maioria das pessoas hoje. É possível hoje a gente ter uma programação de rádio, porque na rádio educativa é uma rádio estatal. Exatamente. Então ela tem toda uma série de profissionais bancados pelo... Você mesmo disse que é concursado, tem vários outros profissionais bancados pela estrutura do Estado. Então ela não tem que pagar folha, digamos exatamente. Assim. As outras rádios, elas têm que ter um compromisso comercial. Mas você, na sua avaliação, você acha que é possível, no rádio alagoano, a gente estabelecer essas janelas para a música local e que essas janelas deem um resultado comercial? Você, como homem de rádio, como homem que trabalhou e trabalha nisso aí, você acha que ainda é possível isso, conscientizar e conquistar esse anunciante que invista, né, nessa inserção do músico alagoano nas nossas rádios? Eu acho que sim, é totalmente viável. Eu acho que funcionaria muito bem, até porque a prática é que leva à perfeição. Eu acho que se hoje nós temos as 5, 6 emissoras de rádio, eu já perdi até a conta, por conta de alguns eventos, tem muita rádio. Então, eu acho que essas emissoras de rádio, elas poderiam fazer exatamente isso. E aos pouquinhos irem abrindo espaço, não digo assim, repentinamente, porque seria uma coisa que a própria programação já tinha imposto um estilo e o público estranharia a princípio, o público cativo daquelas emissoras. Mas eu acho que deve ser feito e poderá ser feito daqui para frente, basta com que as pessoas que administram essas emissoras tomem essa atitude. Eu vou te dar um exemplo também de como isso acontece e pode acontecer e que não é feito. Por exemplo, nós sabemos exatamente que a maioria das emissoras, elas buscam o sucesso. Eu até comentando um dia desse, estava conversando com uma pessoa de um outro canal aí, e ele estava me perguntando, mas você acha que essas emissoras não estão procurando fazer uma fórmula muito parecida? E eu disse que sim, eu acho que sim. Hoje nós temos a mesmice. A mesmice está comandando as emissoras que não são, que são empresas, no caso. Por quê? Se a emissora X está fazendo sucesso com aquele determinado segmento, a emissora A, B, C, D vai tudo correndo atrás daquele segmento. Chegamos a um ponto em que nada é novo. Nada é novo. Nós sabemos que nada é novo, na verdade, pelaquela lei natural. Tudo se renova, se transforma. Mas eu digo assim, nada é novo.